Bom dia, torcedor santista. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui hoje para falar a minha opinião a respeito, mais uma vez, dessa situação do Cuca. Na minha opinião, pessoal, o que eu entendo é o seguinte: o Santos ele precisava ter um pouco de respeito por si mesmo, né? Isso que eu digo, claro, o Santos na figura da diretoria. E ao meu ver, tá? Ao meu ver, é a minha opinião. Pode ter algum santista que não concorde comigo, né? Mas, a meu ver, o Santos deveria já tomar a providência e desligar o Cuca logo de imediato. Existem vários motivos pelos quais eu diria isso, e existe um motivo pelo qual hoje, tá? Hoje, eu diria que o Santos não deveria fazer isso de imediato. Primeiro motivo que eu vejo, aí já pensando no clube, pensando na gente, né? Como santista. Eu acredito que a permanência do Cuca, nesse momento, está sendo extremamente, como que eu posso dizer, negativa para o elenco, para o clube em si, para o time. E eu acredito que com a presença do Cuca a gente não vai conseguir, já está difícil a vaga, a gente não vai conseguir uma classificação para a pré-Libertadores, tá certo? Por que eu digo isso? Porque o Cuca está mostrando mais uma vez uma coisa muito triste. Chega a ser triste o comportamento dele, tá? Que ele está fazendo. E ele está mostrando que ele já abandonou. Ele já abandonou. Ele deu uma entrevista no jogo de ontem, né, contra o Atlético Goianiense. Após o jogo ele deu uma entrevista onde mais uma vez ele falou um monte de bobagem. Ele desfez o Santos Futebol Clube, ele desfez o patrimônio do Santos, que é os jogadores. Ele falou tudo aquilo que todo mundo sabe e que ele sabia quando ele entrou, tá certo? Mas qual que é o problema disso aí? Vocês mesmos podem dizer, mas se todo mundo sabe, acontece que é o seguinte, cara. A diretoria vem tentando, vem divulgando algumas coisas, pagamos isso, pagamos aquilo, estamos correndo atrás disso, daquilo outro, tá certo? E aí o cara, né, um pilantra desse, tá certo? Ele começa a ventilar isso em rede nacional aí, ó. Ele atrapalha até mesmo um sucessor. Fica difícil do Santos negociar com um sucessor para ele, porque o cara que está ouvindo, certo, de um colega de profissão, o que tem ouvido da boca desse cara, o cara vai pensar duas vezes, três vezes em aceitar um convite do Santos. Então ele está sendo maléfica a presença dele até nisso, tá certo? Uma prova, por exemplo, que ele já abandonou o negócio. Por incrível que pareça, nos últimos dois jogos o Santos teve 3 pênaltis a favor. 3 pênaltis a favor. O primeiro pênalti foi contra o Grêmio, né? Onde houve uma disputa. Parecia um pedaço de carne jogado aos leões, para quem ia bater o pênalti. E nessa época de pandemia, a gente ouve pela transmissão, a gente consegue ouvir tudo, e você vê que não veio nenhum comando do banco, não veio nada, tá? Eu acho que isso tinha que acontecer. E aí o seu Arthur Gomes, tá? Na minha opinião é o menos merecedor, foi o que bateu o pênalti, tá? Bateu o pênalti. E ele só fez aquele gol porque o Vanderlei não pega pênalti nem jogando videogame, gente. Aliás, não só o Vanderlei, nossos dois goleiros também, para pênalti, pode esquecer. Uma disputa de pênalti eu já vou abandonar. Porque já está provado, mostrado que não é a cara deles. Mas beleza. Eu não vi um comando interferindo nisso aí. Olha, não, é fulano e tal, isso, aquilo, outro. Não vi. Então, você vê o abandono. Segundo pênalti, Madison bateu. Mesma coisa. Agora contra o Atlético Goianiense, houve outro pênalti. Muitas pessoas podem até achar legal, tal. Eu até acho a atitude bacana, tal, do Marcos Leonardo. Acontece, cara, que ele tá chegando. Ele tá chegando agora. A meu ver, tinha que bater um cara ali, por exemplo, o Soteldo, tá? O
Soteldo é o maior expoente, um dos maiores expoentes do nosso ataque aí. Ele também quer fazer o gol dele. Ele também quer dar a contribuição dele. Inclusive, se não fosse ele aí, a gente estava, né, bem complicado sem a presença do Marinho. Ele já tem cedido. Quando o Marinho está em campo, ele tem que ceder. E ontem houve essa disputa. Ficou claro que ele queria bater. Tá certo? E ele não bateu. E o comando veio do banco? Também não veio. Então, em cima disso, pessoal, em cima disso e de outras coisas, né? O Cuca denegrina o clube, estando com contrato ainda, falando mal do clube. E a questão é a seguinte, gente. Outra questão é a seguinte, tá? Eu acho que já está na hora dessa diretoria se manifestar. Se manifestar, via público, porque eu não sei se manifestou, soltou uma nota, alguma coisa, se tomou alguma atitude. Por quê? Porque a entrevista do Cuca, eu ouvi pelo canal que fez a transmissão. Então a diretoria ela tem que se manifestar, ela tem que se posicionar em relação a isso. Ela não pode deixar o cara ficar falando aí, causando esse tipo de problema, fazendo essa pilantragem que ele está fazendo, tá? Se colocando à disposição aí como uma prostituta, tá? Oferecendo seus trabalhos, tá certo? E usando o Santos como trampolim. E a diretoria não faz nada. Então, assim, são N motivos que eu acho que o Santos tinha que se desligar dele. Eu acho que o que ele merecia era ser demitido pelo telefone. Era isso que ele merecia, é o mínimo. Tá? Porque ele não tem respeito com o clube. Tá? Ele está agora atrapalhando tudo que foi começado a fazer. Ele está atrapalhando com essas atitudes ridículas e medíocres dele. Tá? E um cara, gente, para vocês verem que é o seguinte, é um cara que ele tinha tudo para sair do clube, pelo menos melhor do que aquele argentino cretino também, do Sampaoli. Mas ele vai conseguir, o Cuca vai conseguir sair do Santos pior do que o Sampaoli ainda. Ele vai conseguir ser pior do que o Sampaoli. Porque o Sampaoli pelo menos saiu e deixou o time melhor colocado no Brasileiro e deixou o time dentro da Libertadores. E o Sampaoli, ao menos, pelo menos, não foi traíra. Ele já brigava todo dia mesmo. Agora o que o Cuca está fazendo é uma trairagem. Eu fui contra quando ele foi contratado, pela sacanagem que ele fez com o Santos em 2018, pelo mau trabalho que ele já tinha feito em 2008. Mas a gente acabou tendo que aceitar. Só acho que o Santos agora tinha que ter um pouco de vergonha na cara através da diretoria e ao menos se manifestar. E ao menos calar a boca desse paspalho, tá? Para ele não ficar denegrindo o nome do clube, mais ainda do que já está manchado com toda essa situação. Agora ele fica dando essas declarações ridículas e que com certeza vão dificultar o acordo do Santos com qualquer outro tipo de treinador, tá? O que vai acontecer? Na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, o cara ele vai querer se calçar no quê? Se ele for pedir 1.000, ele vai pedir 1.500. Que é aquela pedida que ou pede já para não ir, ou para ter algum respaldo, alguma segurança lá na frente. Por quê? Porque o cara está denegrindo. O cara está denegrindo o nome da instituição. Eu acho que a diretoria tinha que se manifestar de uma maneira profissional e tinha que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele fez isso com o Carlos Pérez e todo mundo dizia que o Carlos Pérez era um banana, era um lixo, era isso, aquilo, outro. Ele está fazendo de novo. E eu não estou vendo ninguém falar nada. Tá? Jamais essa conversa poderia ter rolado. No mínimo de profissionalismo, ele poderia ter comunicado à diretoria, mas só, nem os jogadores e muito menos externar isso aí para a imprensa. O que ele está fazendo é ridículo. O que ele está fazendo é um caso, na minha opinião, muito plausível de ser demitido e agora é a única chance que o Santos tem é isso. Tá? Se não conseguir fechar com o treinador, fecha com calma, coloca lá o Fernandes mesmo lá, Marcelo Fernandes, o presuntinho, e ele vai tirar desses caras aí, tá? Ele vai conseguir tirar desses caras aí, se for possível, é claro, né?
E a gente tem uma chance nessas partidas que restam agora. Essa seria a nossa chance. Com a manutenção do Cuca lá, a gente não vai ter chance, gente. Depois da entrevista e das coisas que eles vêm falando, eu não sei como é que tá o ambiente até com o próprio elenco. Para ser franco para vocês, eu queria muito saber o que aconteceu, tá? Que tipo de situação ocorreu no intervalo daquela partida contra o Goiás. Que o Santos já dali em diante é que piorou de vez mesmo, tá? Dentro da Vila Belmiro, onde o Santos perdeu de 4-3. Então, na minha opinião, acho que a diretoria tinha que primeiro, pelo menos, se manifestar. Pelo menos enquadrar esse cara. Ao menos isso. E o único motivo que eu vejo que o Santos pode talvez pensar em não demitir esse canalha, né? Esse mau caráter antes do fim de fevereiro aí, é porque ele é bem capaz ainda de acionar o Santos por questão da quebra de contrato, né? De causar algum problema. Eu não duvido nada. É impossível o cara custar uma atitude como essa. Era um cara que poderia ter saído melhor do time. Ia sair por cima, ia sair numa boa, tá certo? E o cara começa a fazer esse tipo de palhaçada. Então, minha gente, eu acho que seria importantíssimo a diretoria se manifestar, colocar esse cara no olho da rua, que é onde ele merece. E ele tem que se tornar pessoa não grata dentro do Santos Futebol Clube. Eu espero que nunca mais ele volte a frequentar as dependências do Santos. Tá? É isso que eu espero. Então, por esse motivo, eu acho que é assim, uma questão de honra a diretoria se manifestar e já começar a mostrar seu trabalho a partir disso. Tá aí, ó. Tá aí o trampolim, tá aí o gatilho para a diretoria mostrar serviço. Porque sendo omisso do jeito que está sendo e ouvindo esse cara falar essas coisas, não tomar nenhuma atitude, olha, sinceramente, eu já começo a perder minhas esperanças em uma nova situação, em uma mudança nessa realidade nossa, tá ok? Deixe aí seu comentário, se vocês concordam comigo ou não, tá ok?